É um prazer estar aqui, é um privilégio conviver com vocês. E eu tenho muito pouco tempo, já vou tomar um pouco de tempo da Viviane, e eu queria compartilhar com vocês algumas coisas, né? Eu fui professor na minha vida, uma boa parte dela. Dei aula no primário, no ginásio, no científico, primeiro e segundo grau, depois fui para o terceiro grau, né, para graduação, pós-graduação, para o mestrado, para o doutorado, para o pós-doctor. E um dia eu era professor na Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas, eu tive uma coisa que os americanos chamam de insight. Lá em Minas a gente chama de clarão, e todo mundo entende, né? E eu cheguei no dia seguinte na escola, na universidade, falei, chega, a partir de hoje eu não quero ser mais professor. Eles falaram, o que aconteceu? Eu falei, eu quero ser educador. Eles falaram, Tião, para com isso. Mesma coisa, mesmo salário, mesma merreca, mesma encrenca. Eu falei, não, acabei de descobrir que são coisas absolutamente diferentes. Qual é a diferença? A diferença é que professor é aquele que ensina, e o educador é aquele que aprende. E que eu acho que eu estou passando da hora de sair desse lugar, que é o lugar da ensinagem, e para o lugar da aprendizagem, né? E comecei a falar disso. E cada vez que eu falava nisso no departamento, no colegiado, na congregação, no conselho, né, isso não gerava boas conversas, fechava as portas e as janelas e começaram a me incomodar, né? E aí eu resolvi pedir demissão, né? Só que antes de pedir demissão, eles me resolveram um dia antes me promover para ser pró-reitor. Eu fui pró-reitor por um dia. Fui nomeado de manhã e pedi demissão de noite, mandado embora. Porque eu saí de manhã e fui para uma reunião com os secretários de Educação de Minas Gerais, com todos os reitores e pró-reitores das universidades mineiras, para discutir a crise da educação, né, esse problema da qualidade, essas coisas todas que estão se discutindo até hoje. E eu sentei lá, né, e fiquei quietinho, ouvindo, com um desejo grande de aprender com os doutores, né, como é que a gente saía dessa crise. E aí, no meio dessa conversa, eu tive outro clarão. E aí eu levantei, pedi a palavra e falei, olha, acabei de descobrir que nesse país nós temos uma escola que nunca teve crise, evasão, segunda época, bomba, repetência, né, pichação, bullying, nada dessas coisas. Aí uma senhora falou assim, mas é isso que nós estamos querendo, professor. Essa escola não existe, nós precisamos de criar. Eu falei, mas ela já existe. Falou, qual? Eu falei, a escola de samba. Você já ouviu falar de greve na escola de samba? Alguém tomar segunda época? Você tomou segunda época em tamborim, volta, dependência em samba enredo, não existe, né? E eu falei isso com tanta verdade, né? E incomodou tanto aquela roda, que a assessora do secretário falou, quer dizer, então, o senhor acha que a nossa educação devia ser essa bagunça, que é a escola de samba? Eu falei, estou vendo que a senhora não entende nada de escola de samba, né? Na sua escola, a senhora não tem disciplinário? Ela falou, claro que tem, e precisa de ter. Eu falei, na escola de samba não tem disciplinário, tem diretor de harmonia. Nós estamos falando de outra coisa, né, minha senhora? E ela, não satisfeita, falou assim, quer dizer, então, que o senhor está dizendo que o senhor Joãozinho 30 tinha que estar aqui no lugar do secretário da Educação? Eu falei, não, senhora, eu não ia fazer uma grosseria dessa. Mas que o senhor Joãozinho 30 podia, né, ter sido o reitor da Universidade Brasileira, podia, né? Porque é um cara que transformou uma cidade a partir de uma escola de samba. E eu voltei para a universidade, cheguei lá e eu vi que eu perdi o cargo, e no dia seguinte eu fui ao departamento pessoal, porque ninguém mais, né, não tinha espaço para quem queria ser educador, só professor, que a universidade queria, e aí pedi demissão. Para minha surpresa, o cidadão falou que eu não podia me demitir, porque nenhum professor de uma universidade pública federal, concursado, estável, havia pedido demissão. E eu falei, como é que a gente sai daqui? Ele falou, só com o pé na cova. Eu falei, antes. Ele falou, não tem jeito, companheiro, porque não tem nem o formulário para mandar para o MEC. Eu falei, então a gente cria um aqui. Foi um prazer conhecê-los. Fui, né? Isso tem 30 anos, a maioria de vocês não havia nem nascido ainda. E eu saí com a cabeça cheia de perguntas, cheia de ideias, resolvi criar uma instituição que pudesse ser um guarda-chuva que abrigasse as minhas perguntas. E eu criei o CPCD, o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, que depois eu fiquei sabendo que chama-se ONG, depois que apareceu essa coisa, que não era para resolver nem problema de menino, de criança, de trabalhar com pobre, não é essa coisa, né? Era para resolver as minhas indagações, né? Era o espaço que eu pudesse ser um guarda-chuva. Por uma razão simples. Falei, olha,
né? Se eu estivesse andando por aí querendo aprender, batendo na porta de alguns lugares, né? Imagina se eu chegasse lá na porta da CIA, tem um cara aí na porta querendo falar, né, sobre educação, tal de Tião, eu estaria sentado lá até agora, né? Mas esperando a hora. Mas chegou aí o presidente do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento. Quer dizer, antes da secretária acabar de anunciar, eu chegava, sou eu, né? E o que você quer? Eu falei, aprender. E eu fui para o sertão de Minas, porque eu sou apaixonado pela obra do Guimarães Rosa, e o Guimarães Rosa escreveu uma carta que dizia que Curvelo é a cidade capital da minha literatura. É para lá que eu quero ir, quero morar na capital da literatura rosiana, não quero morar no interior, não. Vamos logo para a metrópole. Fui atrás dos personagens do Guimarães Rosa, não encontrei tantos, mas encontrei muita criança no sertão. Menino demais. E por que tem tanto menino aqui no sertão, gente? Né? Da onde vem tantos meninos? O menino vem dos mesmos lugares de sempre. Ninguém descobriu um outro jeito ainda de produzir menino. Eu falei, não, isso eu sei, eu quero saber por que tem tantos aqui. Eles falaram, é por causa do piqui. Eu falei, o que o piqui tem a ver com isso? Não, porque o piqui é afrodisíaco. Depois eu descobri que não era só o piqui. É a questão do ambiental. Se você não desmatar o cerrado, e se o piqui der 3 safras, significa que para catar o piqui você tem que ir para o meio do mato. Se são 3 safras no ano, cada ida e vinda, né, 9 meses depois aparecem os filhos dos piquezeiros. Eu falei, muito bem, da onde vão, porque vem, eu já sei. Eu quero saber para onde vão, o futuro. De onde vieram, eu sei. Eu não sei para onde vão. Porque não havia escolas suficientes na região. E quando havia escolas, os meninos não ficavam na escola. As escolas os expulsavam muito rapidamente. Continua fazendo isso, infelizmente. E aí um dia, isso me angustiava demais, e um dia eu estava na rádio da cidade e eu levantei a seguinte questão. Será que é possível a gente fazer educação sem escola? Será que é possível a gente fazer boa educação debaixo de um pé de manga? No final do programa, a repórter falou, e a resposta? Eu falei, não sei, mas se os seus ouvintes quiserem me ajudar. E marquei um horário, e no dia, tal dia apareceram 26 pessoas, fizemos uma roda e começamos a falar disso. Só que não foi um dia, nós ficamos 10 dias conversando, todas as tardes. E nós não conseguimos falar da escola que a gente gostaria de ter. A gente falava da escola que gostaria de não ter tido. A gente falava bem do passado, mas não sabia fazer projeções de futuro. Então a gente não conseguia visualizar futuros. Então a gente não criava objetivos. Mas nós falamos durante 10 dias. Eu juntei o sumo daquela conversa, fiz uma síntese, botei numa cartolina, e eu percebi que nós tínhamos lá uma lista de não objetivos da educação. Tudo que nós não queremos que aconteça com os filhos dos outros. Que era coisa que nós vimos e ouvimos. Por exemplo, a diretora de uma escola em Ouro Preto, na aula inaugural dela, ela convocou a comunidade e começou o discurso assim, bem-vindo, as crianças são como uma página em branco, onde devemos escrever um belo livro. Falei, meu Deus, né? Aonde é que é a porta de saída? Uma diretora de escola, considera um menino de 7 anos uma página em branco, não entende nada de menino, né? Nem de menina, né? 7 anos de praia, 7 anos de sabedoria e tal. Então isso virou um não objetivos. Um deles, são vários, são 15. Rodei aqueles não objetivos no mimeógrafo, a álcool, daqueles que sujam a mão da gente de roxo, mandei para vários lugares, e um dia eu recebi uma resposta, um telefonema de São Paulo, né, do Marcos Kiss, que era o diretor da Fundação Kellogg, e ele falou, olha, eu recebi aqui um projeto muito estranho, né, um projeto que tem não objetivos, só há de convir que a Fundação Kellogg não pode apoiar um projeto com não objetivos, o senhor vai ter, então, não financiamento. Eu falei, mas se o senhor me apoiar, o senhor vai ter não resultados. Ele falou, o que você vai fazer aí em Minas? Eu falei, desaprender. Nosso compromisso de 6 meses para a gente se limpar, né, e tirar um pouco desse entulho de coisas que nós fomos obrigados a engolir durante esses anos. Ele falou, bom, o dia que você tiver aprendido alguma coisa, você vem aqui a São Paulo, se você convencer o meu board, a minha diretoria, quem sabe você ganha o nosso apoio. E aí, 6 meses depois, eu fui a São Paulo, sentei com eles, ele falou, e aí? Eu falei, continuo desaprendendo. Né? Depois que eu conheci o poeta Manuel de Barros, aí que eu virei um convicto. Né? Manuel de Barros diz, aquele que desaprende 8 horas por dia fica sábio. Então eu sou hoje um militante. A gente precisa desaprender para limpar, para dar espaço para algo novo. Né? Mas aprendeu alguma coisa, Tião? Falei, aprendemos. Aprendemos que é possível sim fazer educação sem escola, aprendemos que é possível sim fazer boa educação debaixo de um pé de manga, mas aprendemos, mais do que isso, que educação é alguma coisa que só acontece no plural. Não existe educação no singular. Para que haja educação são necessárias, no mínimo, 2 pessoas. E educação não é o que elas têm, mas o que elas trocam. E a gente tem que trocar o que tem pelo que não tem.
Quem troca 6 por meia dúzia até é perdendo tempo, porque nós precisamos de aprender na troca. Por isso que é plural, no mínimo de 2. E aprendemos também, né, que para fazer boa educação, a gente pode fazer isso em qualquer lugar. Eu não preciso de escola, eu preciso de bons educadores. Só os bons educadores fazem a boa educação. Infelizmente, o contrário também é verdadeiro. Os maus educadores fazem caca educacional. E aprendemos também que os bons educadores não são formados por aquelas instituições que deveriam formá-las, a universidade e os cursos de formação. E que nós podemos transformar a nossa comunidade nos educadores que nós precisamos. Isso abriu caminho para nós e nunca mais paramos. E a primeira experiência virou política pública, premiada, etc., rodou o mundo. Foi o projeto Sementinha, a escola debaixo do pé de manga. E nós nunca mais paramos de fazer perguntas. As outras perguntas que nós nos fizemos é se os meninos e meninas podem aprender tudo que precisam aprender na escola brincando, de forma alegre e prazerosa, ou se a escola tem que ser o serviço militar obrigatório aos 7 anos. Em Minas passou por 6. O nego começa a fazer ordem unida desde cedo. Com 10 anos ele está com ler na mão de tantos que ele fez cópia. Né? Está pedindo substituição. Será que é possível os meninos aprenderem pelo prazer, pela alegria? E, como nós não sabíamos a resposta, nós juntamos os meninos numa grande roda, 120 meninos, e eu combinei com eles. Vamos estudar, fazer tudo brincando. Topam? Claro que eles toparam, porque a função de menino é brincar, como de passarinho, é voar. E aí um garoto virou para mim e falou assim, Tião, cadê os brinquedos para a gente brincar? Eu falei, não tem nenhum. Ele falou, como é que a gente brinca sem brinquedo? Eu falei, essa é a primeira questão que eu proponho para a roda. No dia em que nós não conseguirmos mais inventar os próprios brinquedos, eu começo a comprar. Fiz isso porque não tinha nada, né? Deu sozinho. Eles toparam. Né? Eu refaço essa aposta com eles há 28 anos. Né? Porque ninguém precisa comprar brinquedo para menino. Os meninos são capazes de construir seus brinquedos no seu tempo, no seu ritmo, tudo que eles precisam. E sem nenhum discurso ambientalista, de reciclagem, nós começamos a catar o lixo da cidade, que não servia para os outros, servia para nós, e nós transformávamos aquilo em brinquedo. E um dia eu mostrei uma prensa de fazer queijo, que é coisa que mineiro gosta de fazer muito, para os meninos. Um garoto, Robinho, 11 anos, virou para mim e falou assim, eu sei fazer isso. Eu falei, sabe nada, Robinho? Ele falou, por que você... Claro que eu sei. Por que você sabe? Eu falei, porque eu sei fazer caminhãozinho de madeira. Eu falei, e daí? Ele falou, quem aprendeu a fazer caminhãozinho de madeira, faz qualquer coisa de madeira. É só colar, pregar e juntar de outro jeito, bobo. Presta atenção. Esse menino me deu uma grande lição. Nós não somos criadores de produtos, nós somos criadores de formas. E aí nós criamos a primeira grande questão nossa. Nossa primeira grande forma de pensar. Chama-se MDI. De quantas maneiras diferentes, inovadoras, eu posso. 2 pontos. Aí você põe a encrenca na frente. Educar o menino, tirar um jovem da linha de tiro, mobilizar uma comunidade, transformar uma cidade, construir uma cidade educativa, né? Promover o desenvolvimento sustentável. De quantas maneiras diferentes, inovadoras nós podemos. Então, daí nós saímos, né? Precisávamos de criar um objetivo. Saímos dos não objetivos e criamos um objetivo. Fazer um objetivo, você sabe perfeitamente, vocês trabalham com projetos, você sabe que é muito fácil fazer um objetivo. Você pega um verbo, coloca na forma infinitiva, não é assim? E depois você enche de linguiça, né? Promover o desenvolvimento integral da comunidade, garantir o acesso de todos ao bem-estar, elevar o padrão da categoria, garantir o aumento do salário. Está tudo muito bonito, bacana, né? Objetivo bem formulado. Você formula aquilo, aprovado o projeto, você engaveta aquilo e vai trabalhar, né? Ninguém lembra mais. Só que nós tínhamos uma causa, um compromisso conosco, de não cair na vala, não se reproduzir. Nós precisávamos pegar um objetivo, um verbo na forma infinitiva, mas que não ficasse no infinitivo, mas que fosse conjugado. Né? Aí nós criamos o verbo que nos orienta há 28 anos, que é o verbo Paulo Freirar, que só se conjuga no presente do indicativo. Eu, Paulo Freiro, tu, Paulo Freiras, ele, Paulo Freira, nós, Paulo Freiramos, vós, Paulo Freirais, eles, Paulo Freira. Não existe outro tempo. Eu, Paulo Freirarei. Não existe isso, meu filho. Ou você faz hoje ou sai da moita. Não tem isso. O que é Paulo Freirar? É a roda, é o respeito, é a diversidade, é a generosidade, é o ser político, é a visão global, é a humanidade, a fraternidade e não perder ninguém. Então, esse Paulo Freiragem é esse exercício pleno, diário, de tal e tal. E daí? Vocês falam, meu tempo aí, eu não estou olhando para o relógio, não, de propósito.
Então, e aí o que a gente fez? A gente percebeu que os meninos podiam aprender tudo e brincando. Porque a gente aprendeu uma coisa muito simples. Todos os meninos e meninas, eles querem aprender. O que eles não querem é estudar. Porque estudar é uma chatice. Porque alguém transformou o estudo numa chatice, quando deveria ser uma grande alegria, um grande prazer. E é isso que a gente fez. Aprender, criar uma forma boa e agradável. Essa coisa de falar, né, que nós temos que sofrer para aprender, isso é coisa de Santo Agostinho. Como não tem nada a ver com ele, isso é um problema dele, né? Eu acho que a gente pode ganhar o paraíso sem sofrimento, né? E aí desenvolvemos uma série de coisas. A pedagogia da roda, a pedagogia do brinquedo, a pedagogia do abraço e a pedagogia do sabão, né? Que foram testadas, avaliadas, e hoje eu trabalho com a pedagogia do copo cheio, né? Porque quando você pega um copo de água, né, pela metade, você olha para um copo, você pode falar se ele está meio cheio ou meio vazio, não é isso? Em geral, a gente olha para o lado vazio. Nós somos treinados a olhar para uma realidade pelo que lhe falta, pelas carências. Por isso que a gente fica sempre olhando para o outro pelo que lhe falta. Por isso que a gente quer resolver o problema do outro. Porque ele é carente, porque ele é pobre, porque ele é isso. O que é uma bobagem, né? Carentes somos todos nós, né? Esse é o grande equívoco dos projetos que olham o outro como defasagem, né? E quer resolver o problema do outro. Foi o fracasso de todas as políticas públicas da década de 70, porque todos tinham o mesmo objetivo: melhorar a qualidade de vida das populações no interior, como se a nossa qualidade de vida fosse maravilhosa nos centros urbanos, né? É uma brincadeira, né? Então, olhar pelo lado vazio, foi tão treinado que nós criamos indicadores para isso, que é o IDH, que mede o lado vazio do copo, né? Mede as carências na saúde, na educação, né? No nascimento, na morte, essas relações e tal. E isso incomoda muito, né? E eu comecei a ter, isso há uns 12 anos atrás, eu fui convidado para ser consultor sênior de um projeto chique, né, de juventude brasileira. Eu fui chamado a Brasília, e eles queriam um projeto para pensar a juventude brasileira de 15 a 25 anos. Entrei numa sala, sentei, um PowerPoint de 40 minutos sobre a juventude brasileira. Onde estão os meninos e meninas desse país, onde vivem, como vivem, de que moram, como andam, que vestem, quanto ganham, né? Que cor que tem, etc. Mas a pergunta fundamental é como é que esses jovens matavam ou morriam? Morriam de quê, né? De tiro, de faca, de trânsito, de arma, de tal, tal. E depois, tudo que ele consome, né? A série de drogas que tinha lá e tal, essas coisas todas. Não tinha todas, né? Lá faltava um bocado dessas drogas. Não tinha Big Brother Brasil, né? Nem banda Colapso, nem banda... Colapso não, Calypso, né? Colapso é quem escuta. Bom, mas isso não conta ainda. Enfim, faltava muito. E aí, no que terminou aquilo, os caras falaram, esse é o diagnóstico que nós fizemos, é a nossa realidade. Eu falei, faça um favor para mim, vira o disco. Como vira o disco? Eu falei, eu sou de uma época que os discos tinham lado A e lado B. Eles falaram, não tem lado B. Eu falei, quer dizer que vocês foram olhar o Brasil, pagaram uma baba para fazer esse diagnóstico, só para olhar para os meninos e meninas para saber como é que eles matam e morrem? Ninguém olhou pelo lado da beleza, da criatividade, dos sonhos, né, dos desejos, das suas ambições. Eles falaram, não. Eu falei, bom, é porque eu não trabalho com o lado vazio do copo, só me interessa olhar o lado cheio, né? O lado cheio pode ser um pouquinho, só que ele não é medido por IDH, ele é medido por IPDH. Qual que é o índice potencial de desenvolvimento humano? Qual que é a capacidade que nós temos no nosso entorno, na nossa comunidade, de acolhimento, convivência, aprendizagem e oportunidade, né? Acolhimento, convivência, aprendizagem e oportunidade. Essas iniciais nós juntamos todas, criamos uma palavra, botamos esse cedilha e virou ação. Como é que nós criamos um projeto de ação, de olhar pelo lado luminoso das pessoas e pensar de quantas maneiras diferentes, inovadoras, nós podemos envolvê-las e tal. E aí fomos trabalhar. Começamos esses 28 anos com projetos isolados, que são muito bacanas, mas não resolvem, né, porque funciona como anatomia, você faz um recorte e trabalha com pedaços de uma realidade. Depois nós passamos para programas integram projetos, mas também não transformam, né? Depois passamos para trabalhar em rede também não transforma a realidade, só junta os pontos, porque as pessoas entram e saem da rede de acordo com seus interesses.
mas nós criamos um dia transformar a realidade. Então, nós temos que construir a plataforma. Uma plataforma, ela tem uma causa. Uma causa é aquilo que está acima da gente, aquilo que nos chama. Então, hoje, nós somos movidos por causas. Qual que foi o aprendizado disso? Que nós precisávamos também de fazer uma releitura do nosso espaço. Eu escutei muito aqui, e me permitam, né, pensar de forma absolutamente contrária, né? Você falou muito hoje de primeiro, segundo e terceiro setor. Né? Falou de Estado, governo, mercado, empresas e sociedade. Né? Há alguns anos que eu falo que eu não sou de setor nenhum, nem quero ser rotulado, nem do primeiro, nem do segundo, nem do terceiro. Eu quero ser do setor zero. Setor zero não é comandado nem pelo governo, nem pelos marcos legais, nem pelo mercado, nem pela economia de mercado, nem pela sociedade, pelos desejos das ONGs. Ele é comandado pela ética. O setor zero é comandado pela ética. Oi, está fechando? Ok. O que significa? Né? Que nós temos que criar uma causa. Né? Por questões éticas, nós temos que zerar a fome, zerar o analfabetismo, zerar a violência contra as crianças, zerar a degradação ambiental e zerar a corrupção. Eu quero fazer 5-0. E como é que a gente faz isso? Né? Isso eu aprendi em Moçambique, onde eu trabalhei muitos anos com crianças e jovens que viviam nos campos de refugiados de guerra. Né? E eu aprendi com o seu Antônio Namalima, que era a única comunidade em Moçambique que eu conheci, que não sofria da morte por melancolia. Melancolia é a morte por tristeza, por falta de futuros. E na Malima não havia isso, porque havia, né, um grande movimento e criaram uma escola. Né? Mais do que uma escola, criaram uma educação, porque escola é meio, educação fim. E eu aprendi com o seu Antônio que para educar uma criança é necessário toda uma aldeia. E nós passamos a convocar a aldeia. E o que eu faço hoje, no Vale do Jequitinhonha, né, no interior do Maranhão, em Moçambique, no interior do Peru, é convocar a aldeia, para pensar de quantas maneiras diferentes inovadoras nós podemos criar cidades educativas e cidades sustentáveis. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigado. Gente, antes de começar a fazer uma pequena síntese de alguns pontos que a gente discutiu, eu queria reforçar um pouco o Tião. Eu tenho um site que eu conheci o Tião porque eu fiz um pequeno filme para ele, para o Futura, sobre o trabalho dele. Então, é www.vivianemosé.com.br. Lá tem vídeos. E em vídeos, educação. Em educação tem 7 filmes. Deve ser o segundo ou o terceiro, vocês vão logo identificar. Começa com as crianças do Araçuaí cantando. Infelizmente, eu tentei encontrar agora de última hora, mas a gente não conseguiu. É o tipo de filme que as pessoas choram vendo, porque você vê crianças fazendo biscoito de goma e as crianças aprendendo a ler, escrevendo seu próprio nome, fazendo o biscoito e depois comendo. Então, é um trabalho realmente muito emocionante que gerou frutos inacreditáveis. Então, se vocês assistirem, acho que essa fala aqui vai ganhar um sentido ainda mais concreto de um trabalho prático, né? Bom, meu papel, literalmente, é impossível, vocês sabem, reduzir o que aconteceu em 2 dias aqui nisso aqui. Então, esqueçam que eu não vou fazer isso. Isso aqui é apenas uma tentativa da gente sair daqui tendo noção de pequenos eixos que a gente conquistou aqui, né? O primeiro deles foi fazer com que esse encontro, isso foi um mérito de vocês, fazer com que este encontro, que é um encontro, se tornasse 5 encontros. Porque cada grupo que se reuniu de maneira diferente, trabalhou questões diferentes, concluiu coisas diferentes e argumentou de maneira diferente. Então, a primeira coisa clara é que os grupos não são idênticos e as questões que apareceram são muito diferentes. Isso é um ganho inacreditável. Outro ganho é que as pessoas, especialmente no decorrer do processo, quer dizer, quanto mais o processo foi avançando, mais as pessoas se mostraram felizes de estar presente, de participar. Demonstraram essa possibilidade, que é articular experiências e conceitos variados em sua própria prática, né? A gente falou muito em rede, como eu vou dizer aqui, então, essa ideia de estar todo mundo junto agradou e as pessoas participaram. O que
eu fico feliz aqui junto com a organização, né, que eu estou um pouco mais para o lado de cá, é que a gente pode dizer o seguinte: as pessoas toparam, tá? As pessoas toparam o desafio, e isso é um sucesso muito grande. Todo mundo topou. Quem afirmou, quem criticou, quem se alegrou, quem se incomodou, ninguém deixou de topar a parada, a brincadeira, o jogo, o processo, né, e participou ativamente disso. Quanto às conclusões, entre 1000 aspas, né, que eu posso trazer para vocês, eu posso dizer o seguinte, que um dos pontos que a gente pode trazer foi, de conclusão que atravessou, que foi transversal nos diversos grupos. Primeiro, o Brasil mudou. Conquistamos coisas bastante significativas. Isso tem muito a ver com ontem, né? Como, por exemplo, a universalização do acesso da educação. Isso foi presente em todos os grupos. Quer dizer, é fato que nós universalizamos o acesso. Isso não é mais um problema nosso, objetivo nosso. Sempre é um problema, isso nunca para, né? E depois eu vou dizer aqui atrás que os grupos também mostram a necessidade de manter o que conquistamos, né? De não perder o que conquistamos. Isso eu vou falar já já, mas nós já sabemos que conquistamos coisas. Então, a universalização do acesso é uma conquista, que sempre se mantém, mas ela é uma conquista, deve se manter, mas também a LDB, marco regulatório, uma diversidade de questões legais que a gente já garantiu, isso também é uma conquista. Condições físicas, objetivas também, melhoria de salas de aula, melhoria de estruturas de comunicação nas escolas, computadores, enfim, a estrutura física das escolas também apresentou algum ganho, isso foi apontado. Nesse atual momento, que já tivemos algumas conquistas, foram apontadas coisas como: vamos valorizar os diversos protagonismos. Agora é hora de uma participação, de chamar cada vez mais a sociedade para participar, primeiro, para garantir as conquistas, para monitorar e... Espera aí que tem uma palavra aqui... Avaliar, obrigado. Monitorar e avaliar as conquistas, que, na verdade, a gente admite que são conquistas, mas a gente sabe que elas devem ainda crescer. A gente chama de conquista, não quer dizer que é para sempre, está resolvido e é 100%, mas é preciso monitorar e avaliar essas conquistas sempre, e isso deve ser feito por cada vez mais uma participação da sociedade. Tem uma frase que sintetiza isso que eu achei muito legal. Quem usa, reivindica. Então, valorizar a participação de quem realmente utiliza esse serviço, né? Então, estamos falando de pais, de alunos, de professores, de comunidade, de quem está participando. Então, esse protagonismo social, essa mobilização da sociedade, dos movimentos sociais, seria o ganho. Então, se tivemos um determinado ganho, agora é hora de manter esse ganho e de aumentar, obviamente, os ganhos em outras direções. E isso seria feito, então, por uma valorização cada vez mais dessa participação dos movimentos sociais. A sociedade é heterogênea, é uma outra conclusão, além da de que o Brasil mudou. Então, a atuação política deve ser feita pela articulação em rede. Os diversos setores que existem na sociedade, eles devem continuar, obviamente, existindo, a gente não briga pela universalização das diferenças, quer dizer, pela equalização das diferenças, pelo contrário, pela manutenção dessas diferenças, a gente briga por isso. Então, como fazer os diversos setores atuarem e participarem? Por meio de uma articulação em rede. Outra frase interessante que veio dos grupos: a atuação em si já é formadora. Se atuar já é uma formação, então, valorizar a atuação é uma das coisas que sintetiza esse novo momento que a gente está vivendo agora. Outra coisa, integrar a gestão da sociedade civil e Estado e implantar o que conquistamos no papel. Isso significa o seguinte: não importa exatamente onde você está, se no Estado, ou se no instituto, ou se numa organização, num movimento social. Importa os valores que você tem, a sociedade que você busca e aquilo que você quer conquistar. Então, os grupos falam de articular os setores, né, em torno das causas e dos valores que a gente defende. Não apontar culpados, mas assumir responsabilidades, né? Isso apenas é o reforço da valorização do protagonismo e da participação. Articular boas práticas,
que seria, novamente, articular a participação social em rede, valorizando as boas práticas. Isso significa incentivar as conquistas sociais. As boas práticas são conquistas sociais, e essas boas práticas articuladas em rede, divulgadas e valorizadas. Autonomia e que é responsabilidade, né, assumir responsabilidade, não pode se opor à articulação e participação. Pelo contrário, é vincular esses dois conceitos, que é o desenvolvimento da autonomia, desenvolvimento do protagonismo, que significa atuar. Atuar é colaborar e participar. Então, ser autônomo é participar, é colaborar, é conviver, né? Para não ter aquele conceito antigo de autônomo ser o isolado. A palavra autonomia aqui em nenhum momento quer dizer isolamento, quer dizer exatamente o contrário, participação. Estamos terminando. Isso aqui eu já tinha dito, a importância de monitorar e avaliar conquistas. É importante, e aí, aqui diz respeito aos movimentos sociais especificamente, é importante possibilitar a formação política das organizações sociais e da sociedade civil, também dos professores, né, quando a gente fala de controle social. Então, a participação da sociedade civil deve ser feita, sim, cada vez mais, mas para que essa participação seja efetiva, a gente deve incentivar a formação política dessa participação, né, dessas instituições. Uma mudança... Não, desculpa, antes. As pessoas apontam para uma crise de identidade das organizações ou da sociedade civil nos seus movimentos, no sentido de reconstruir sua imagem, de revalorizar o seu papel e de brigar por esse papel, por essa atuação. E também, por fim, as pessoas falam de uma mudança de papel dos movimentos sociais. Se no ontem, nas conquistas, a função era pressionar, né, as instituições, isso foi por isso que a gente teve as conquistas, foi por essa pressão que a gente teve essas conquistas que tivemos, só que agora estamos num momento outro que é não apenas pressionar, mas atuar, tá? Passar daquele que pressiona para aquele que objetivamente atua nos setores e instituições. Gente, tudo isso aqui foi um esforço hercúleo de 15 minutos, depois que vocês entregaram e discutiram, da gente conseguir fazer uns pequenos eixos. Isso aqui não contempla vocês todos, isso aqui não está, o que eu disse aqui, não, pelo contrário, tudo que vocês fizeram permanece, isso vai ser estruturado, vai ser feito um documento. Então, o que eu fiz aqui é apenas apontar pequenos eixos, tá? Eu sei que muito mais do que isso tem aqui. Na verdade, seria impossível, mesmo em uma semana, colocar tudo que vocês discutiram no papel, porque nem tudo que foi trazido como contribuição foi conseguido passar para lá. Mas, se a gente puder fazer uma análise desse processo, a gente percebeu algumas coisas muito básicas, que é, demos certo, fizemos nosso papel, tivemos sucesso no trabalho que fizemos, conquistamos coisas, e é por isso que nós estamos abrindo, nós como sociedade civil, como instituição, por isso nós estamos abrindo para um novo processo. Então, se o debate fala de pressionar e monitorar ou avaliar e, ao mesmo tempo, atuar, é porque houve vitória, certo? Então, houve uma vitória efetiva da sociedade em suas lutas, isso é um mérito, e, ao mesmo tempo, hoje, ficou claro no dia de hoje, a necessidade de abrir novas portas, de criar novos espaços, de mudar alguns conceitos, de construir novas possibilidades. Enfim, acho que é mais ou menos essa direção. E, para terminar, esse encontro é um sucesso, tá, gente? Eu acho que isso que é o que deve ser mais legal. Independente do que está no papel, o que vale é o que cada um viveu aqui, o que cada um vai levar para casa, para o seu trabalho, para o seu cotidiano. Espero que a gente consiga fazer novos encontros, que a gente consiga estruturar daqui redes, não sei de que maneira, por interesses, por estado, por região, né? Mas que a gente realmente fortaleça o encontro. O resultado de um encontro não é tão importante quanto o próprio encontro. Eu acho que isso é que é a síntese. Tá? Os ganhos, vitórias, perdas, erros, dificuldades que a gente teve, eles vão fazer parte da construção de novas situações, mas o encontro não. Ele é aquilo que se configurou como uma vitória. É isso que eu queria dizer. Quem é o próximo agora? Parabéns, viu, gente? Parabéns pelo trabalho.